Então, estamos aí diante de todos os 10 Agora, todo final de semana e segunda-feira temos 10 acontecendo, mais do que 500 pessoas sendo treinadas nesses 10. É maravilhoso o que Deus está fazendo. E eu quero agora já mergulharmos no nosso talk show, quer dizer, o Tadel Show. Acertei dessa vez. Você quase esqueceu. Né? Pois é. Poxa, obrigado por me lembrar, pastor. Queridos, nosso Tadel Show, né, pastor? Isso. Aqui estamos respondendo aquelas perguntas Isso mesmo. que o povo fez, porque o povo quer saber. O povo quer saber. Nós ainda temos algumas perguntas. Vamos lá para a nossa primeira de hoje. A primeira de hoje é a seguinte: pastor, tem um local, uma plataforma, um aplicativo, um Excel, algo assim, para registrar cada parte do trilho, que os integrantes dos meus life groups, conforme vão concluindo, e conforme os que vão chegando para eu começar a registrar, a gente já tem isso, pastor? Então, hoje mesmo, eu e minha esposa estávamos tomando um café maravilhoso. Hoje é sábado. Para vocês que estão assistindo os Tadéis de domingo e também de segunda-feira, hoje, sábado pela manhã, eu estava tomando um café, eu e Andréa, com o Fábio e a Angélica. E eles têm uma área de 18 life groups, e eles têm isso aí de uma forma fenomenal, onde cada membro de todos os 18 life groups está sendo acompanhado pelo trilho numa forma bem organizada e né, feito aí de uma forma digital, enfim. Só que eles mesmos sabem que eu falei para eles daquilo que vocês estão desenvolvendo, que logo, logo isso vai estar disponível para a igreja toda. Então, eu até estava falando hoje para você, né, pastor Eston, que vai ser importante você e a sua esposa, a pastora Carla, sentarem com eles para ver como é isso, porque depois nós vamos disponibilizar isso para a igreja toda. Inclusive, já tem agora para todas as redes, todos os life groups, já tem uma plataforma onde está sendo acompanhado e onde eu vou poder já ver tudo. Aí no futuro eu vou poder ver cada membro de qualquer life group, né? Nós vamos ter um dia, né, 10 mil life groups, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, vou poder ver qualquer membro aonde ele está dentro do trilho. Né? Vai ser maravilhoso, pastor. Mas é isso, vocês estão organizando. Estamos desenvolvendo isso. Já esse daí. Isso. Já está publicado, inclusive, um agora. Está bem legal, já está servindo vários life groups, mas ainda não estamos com os trilhos, né? Mas os trilhos vamos estar implementando, vamos sentar ali com os nossos queridos para aprender mais sobre isso. Fantástico. Amém? Pastor, outra pergunta, porque o povo quer saber. Uma pessoa pode ser líder de life group caso não tenha um discípulo? Não. Inclusive, veja bem, o que é discipulado? Nós temos que entender, lembra que tem 5 tipos de discipulado que nós já ensinamos aqui. Então, ele tem que ter pelo menos acompanhado 2 pessoas através do trilho, do acompanhamento inicial. Lembre-se que isso ele deve ter feito já, o líder de life group, em preparar o seu auxiliar, que está se preparando para se tornar um líder de life group, ele já vai fazer isso. Então, ele já teve esses 2 discípulos aí, mesmo que foi temporário, porque aquele discipulado do acompanhamento inicial é um acompanhamento individual, se a pessoa é nova convertida, se ela veio de outra igreja, pode ser em grupo, mas é um tipo de discipulado, é o primeiro dos 5 tipos de discipulado, é o discipulado do acompanhamento inicial. E aí, uma vez que terminou aquele primeiro livro, que são 8 lições, aí sim, a
pessoa continua sendo discipulada, mas através de um pastoreio eficaz. Agora, lembrando que, então, mesmo que talvez ninguém aqui daquele life group imediatamente agora vai multiplicar, e eu agora sou um auxiliar e eu estou me tornando um líder de life group. Então, talvez oficialmente, mesmo todos os membros do meu life group, eu sou responsável por discipular, junto com qualquer auxiliar que eu tiver, porque lembre-se, discipulado também é pastoreio eficaz. Tudo isso faz parte da grande comissão, e de fazer discípulos. Então, eu como líder de life group, já tenho todos os membros do meu life group, num verdadeiro sentido, são meus discípulos. E eu estou investindo na vida de todos eles através de um pastoreio eficaz. Agora, na medida que o life group vai crescendo, vai amadurecendo, então vai surgir vários auxiliares chaves. Aí, lembre-se, todo líder deve discipular pelo menos 1, 2 ou 3 daqueles auxiliares chaves. E aí, todos os auxiliares é o líder de life group que discipula? Não. Porque se for um life group grande, talvez é um life group que tenha 30 pessoas e 10 são da equipe de liderança. Então, ele não vai discipular todos os 10, né? Por causa do tempo e porque ele quer discipular com qualidade. Então, ele vai discipular um a um, de uma forma mais profunda, 1, 2 ou 3 daqueles auxiliares, né? Se ele tiver 10 auxiliares, ele deve discipular talvez 3, porque a esses 3 vão ajudá-lo a discipular os outros. Então, por causa dos 5 tipos de discipulado, meu irmão, quando ele já começa a ser auxiliar, ele já nunca mais vai parar de fazer discípulos para o resto da vida dele. Ou ele está discipulando através do pastoreio eficaz, ou ele está discipulando através do acompanhamento inicial, ou ele está discipulando um discipulado mais profundo através de discipular outros auxiliares e assim por diante. Então, ele nunca mais, se ele continuar sendo um cristão obediente à grande comissão, né? Pastor, você crê que todo mundo deve fazer discípulos? Sim, não foi eu que inventei a Bíblia, foi Jesus que disse, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, todo cristão deve obedecer Jesus e fazer discípulos. Agora, é óbvio que tem alguns cristãos que são novos convertidos e eles estão fazendo discípulos de uma forma muito orgânica, né? Através de ganhar almas para Jesus. Se você ganha uma alma para Jesus, você já está... É o início do processo de fazer discípulos. A grande comissão é muito abrangente. Agora, dentro dos nossos 5 tipos de discipulado, talvez se ele for novo convertido, talvez se ele está ainda vencendo um vício mal, se ele ainda está com problemas bem sérios no casamento, dentro do nosso organograma, ele não vai estar discipulando oficialmente ninguém. Mas se ele for um cristão cheio de Jesus, ele está toda hora obedecendo a grande comissão, ele está querendo falar de Jesus para todo mundo. A grande comissão é muito abrangente, até mais abrangente do que nossos 5 tipos de discipulado. Nós temos aqueles 5 tipos de discipulado não para servir como camisa de força, para inibir o cristão de estar ganhando vidas, de estar evangelizando, falando de Jesus, mas sim para organizar para que possamos garantir que todos vão ser bem cuidados dentro do Life Group. Maravilha, pastor. Uma outra pergunta aqui. Uma pessoa que não é um dizimista fiel, ela pode ser auxiliar de Life Group? Então, auxiliar pode ser. Agora, não pode ser um discipulador. Então, lembre-se que tem 3 tipos de auxiliares, tá? Quais são? Um discipulador em treinamento. Então, talvez no discipulador em treinamento ainda não é um dizimista. Agora, antes dele poder se tornar um discipulador formado, ele vai ter que ser batizado no Espírito Santo, ser dizimista e fazer as outras coisas que um cristão autêntico e normal deve fazer, né? Está congregando fielmente, etc, etc, etc. Então,
Isso ele vai aprender como? Através do discipulado, porque lembre-se que o discipulador, em treinamento, ele já vai ser acompanhado mais de perto, através ou do líder de life group ou através de algum dos outros auxiliares dentro daquela equipe de liderança. Até mesmo porque ele tem que ser bem exemplar, né? Ele está sendo treinado. Isso. Antes dele ser discipulador, vai ter... Isso já está no trilho de liderança. No trilho do discipulador, já está lá. Ser batizado com o Espírito Santo, ser dizimista, essas coisas assim. Muito bem. Pastor, o povo quer saber. Uma discípula veio de outra denominação. E lá ela foi batizada por aspersão. Com muito amor, expliquei sobre o batismo por imersão, mas ela continua a dizer que crê no batismo por aspersão. Ela não pode se desenvolver como uma líder ou discipuladora? Então, como eu me lembro, no trilho para se tornar um discipulador, não tem que ser batizado por imersão, tá? Mas para se tornar um líder de life group, deve ser batizado por imersão. Agora, vamos primeiro só analisar certas coisas, tá? Em primeiro lugar, as igrejas que batizam por aspersão, por que elas batizam por aspersão? Porque elas batizam bebês. E o bebê, se for submergir, ele afoga, entendeu? Então, para não afogar o bebê, então inventaram batismo por aspersão, mas batismo nunca foi assim, até porque a própria palavra batismo é uma palavra transliterada diretamente do grego. Do grego, né? Não é nem uma palavra traduzida, ela é transliterada, porque a forma de dizer imersão em grego é batismo, tá? Só que tem dois tipos de batismo. São bem semelhantes no grego, mas a forma de escrever é um pouquinho diferente. A forma que Jesus usa lá, em Mateus 28, né, onde ele fala, versículo 19, de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela palavra do grego não é só uma simples imersão, é um ensopamento profundo. É a mesma palavra que os gregos usavam para fazer picles. Tem que imergir e ficar lá ensopando. Em outras palavras, você vai batizar o cara, segurar lá embaixo até o velho homem... Estou brincando. Mas você vai... o que está falando, na realidade, é que você vai imergi-lo no nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito forte esse ensino do batismo. Então, quando começaram, por ordem do imperador, todo mundo tinha que se tornar cristão, aí começaram esse negócio de batizar bebê, que é totalmente antibíblico. O batismo só deve vir após a conversão. Então, pastor, mas alguém está morrendo no hospital e quer ser batizado antes de morrer. E aí? Tá, deixa eu explicar. Em primeiro lugar, a Bíblia fala em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Tá? Então, qual que vem primeiro? Primeiro crer, entregar a vida a Jesus, depois o batismo. Tá? Então é nessa ordem. Aí ele fala assim, quem não crê será condenado. Ele não diz quem não crê e também não for batizado será condenado. Então, obviamente, se a pessoa não deu tempo para ela batizar, mas ela converteu de verdade, ela ainda vai para o céu. Ela ainda vai para o céu, porque não é a água do batismo que vai nos purificar dos nossos pecados, é o sangue de Jesus. Então, quando o ladrão... Teve 2 ladrões, todos 2 estavam blasfemando contra Jesus, mas um arrependeu e ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele usou a palavra Kyrios, Senhor, dono da minha vida. Naquele momento ele entregou a vida dele para Jesus, recebeu Jesus como Senhor da vida dele. Jesus falou assim,
Só tem um detalhe, você vai ter que ser batizado, porque senão você não vai para o céu. Então, Pedro, joga um balde de água aqui. Não, Jesus não fez nada disso. O que Jesus falou? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o crer, né? Ele creu, ele não teve tempo de ser batizado. Então, eu tenho certeza que se ele tivesse tempo de ser batizado, se ele tivesse descido daquela cruz e por alguma razão não morresse aquele dia, ele ia querer ser batizado, porque todo cristão autêntico quer ser batizado. Tá. Então, alguém morrendo no hospital, mesmo sabendo que não é o batismo que salva, mas queria tanto ser batizado assim mesmo. Amém. Então não é errado também. Aí que vem, talvez, a aspersão. Por quê? Porque o que é aspersão? A aspersão é um símbolo da imersão. O que é imersão? É um símbolo do enterro do velho homem. Então a aspersão é um símbolo do símbolo. Não é o mais ideal, não é o melhor, mas também, num caso desse, eu não seria contra batizar alguém por aspersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está morrendo no hospital, sabe que não é o batismo que vai salvá-lo, mas ele queria também ser batizado. Mas não é o caso aqui, porque a irmã ela quer ser uma... Sim, eu vou chegar agora com essa irmã aí. Então é o seguinte, essa irmã aí, então ela já pode estar fazendo discípulos no Life Group, mas aí eu iria sentar com ela e falar, olha, para você se tornar uma líder de Life Group, nós cremos que você deve ser um exemplo. Então, não só exemplo como cristã, que isso você já é, né? Vamos supor que em todas as outras áreas era já exemplar. Isso você já é, parabéns. E o seu batismo foi depois da sua conversão, mesmo por aspersão, porque essas igrejas que batizam bebê, também batizam adultos por aspersão. Também batizam, se o adulto converteu. Então, esse batismo foi depois da conversão? Foi. Então, por mim, como cristã, você é super exemplar. Só tem um detalhe. Como membro da Past... Não é membra, viu? Não existe a palavra membra. Como membro da Past Church, você não está sendo exemplar. Porque como membro da Past Church, nossa doutrina, nós cremos, e a Bíblia confirma, que o batismo correto é por imersão. Então, para ser um exemplo para os outros, você deve ser batizado por imersão. Eu lhe pergunto, Jesus tinha que ser batizado? Obviamente que não, ele não tinha nenhum velho homem para enterrar. Mas o que ele disse para João Batista? Deixa, porque é para cumprir com toda justiça. Em outras palavras, eu quero ser um exemplo. Então, essa é a mesma razão que ela deve, não para ser um exemplo como cristã, mas um exemplo como um membro da Past Church, porque nós vamos estar deixando ela pastorear nossas ovelhas, então nós queremos que ela seja exemplo. Muito bom. Outra pergunta, pastor, que foi enviado para a gente. Pastor amado, nos deu uma estratégia infalível, olha, parece do Cebolinha, nos deu uma estratégia infalível para atrair o perfil desanimado para o serviço da igreja. O perfil desanimado. A pessoa que está desanimada. Tem que ser infalível. Infalível. Amém. É uma visão, o segredo infalível é aquela pessoa ficar cheia do Espírito Santo, né? Mas o que nós temos que ver, primeiro é a raiz. Por que a pessoa está desanimada, né? Tem que primeiro ver, porque tem várias razões que uma pessoa pode ficar desanimada. Às vezes ela está desanimada porque ela realmente está acreditando muitas mentiras do diabo, ela está orando por tanto tempo para o marido converter, o filho converter, não converteu ainda. Então, são mentiras que o diabo traz. E aí o segredo para poder vir essa ação do Espírito Santo, que tira o desânimo e volta aquele ânimo e aquela paixão, o segredo para o Espírito Santo operar dessa forma vai ser um pastoreio, um discipulado eficaz, um discipulado profundo, de ajudar aquela pessoa. Isso faz toda a diferença, toda a diferença.
Quantos e quantos cristãos desanimados eu já vi, e aí alguém, ou eu, ou outra pessoa, ficou ao lado da pessoa, começou a investir nela, discipulado, profundo, ajudando, de repente a pessoa né, decolou. Então, a fórmula, se quiser assim chamar, não é nada mais, nada menos do que o princípio bíblico, né? Fazer discípulos que vai realmente, assim, através dessa obediência, discípulos não nascem prontos, eles são feitos. Na medida que você vai fazendo o discípulo, então você vai, através do poder do Espírito Santo, vai liberar esse poder do Espírito Santo dentro da pessoa para realmente tirar todo o desânimo. Mas isso aí é algo que leva tempo, leva investimento, leva amor, leva oração, muitas vezes leva lágrimas, acompanhamento de perto, né? Muito amor. Muito bom. Pastor, outra pergunta aqui, bem legal. Como podemos discernir, na prática, quando estamos tentando colocar vinho novo em odres velhos dentro da nossa liderança no Life Group? Como que a gente pode discernir quando a gente está tentando colocar um vinho novo em odre velho na liderança? Então, o que acontece é que, às vezes, as pessoas vêm para a Paz Church super bem intencionadas e elas querem colocar uma prática dentro do Life Group ou dentro de um ministério da igreja que não é uma prática com o nosso DNA, né? Então, Vamos só pegar aqui um exemplo. Vamos supor que a pessoa, ela fala assim, não, na minha antiga igreja, todo mundo, até os que estavam tendo um problema horrível no casamento e tudo, a família é uma coisa, outra coisa é liderança. Então, eu acho que nós devemos deixar essa pessoa aqui discipular as outras pessoas, devemos deixar ela estar liderando o Life Group. É um vício de uma antiga denominação dela que ela está querendo colocar aqui dentro. É o que a Bíblia chama de odre velho, porque Jesus estava trazendo um vinho novo e Jesus disse, para o vinho novo tem que ter o odre novo. Ou seja, vamos interpretar isso. O sistema para a essência verdadeira de Deus, ela tem que ter estruturas também que são verdadeiramente abençoadas por Deus. Então, a pessoa está bem intencionada, ela quer ganhar uma para Jesus, mas ela não está pronta para ser líder, porque ela ainda não está qualificada. Temos que trabalhar primeiro no casamento dela, e etc. Então, são vícios que às vezes a pessoa tenta trazer. Isso é um odre velho dentro da liderança. Maravilha. Pastor, o povo quer saber de que forma a humildade protege o líder de comprometer um modelo que já está funcionando tão bem. Fantástica pergunta, fantástica. Eu tenho visto uma coisa, eu quero falar com você e falar com vocês também que estão assistindo em todos os 10x10. Olha, vez após vez, isso já fazem décadas que eu ouço a mesma coisa. Eu vou começar lá atrás, décadas e décadas atrás. Eu lembro que teve um jovem casal bem jovenzinhos, recém-casados, e eles mudaram de Manaus para Santarém. E eles ficaram encantados com a nossa missão para os ribeirinhos. E eles queriam trabalhar nos ribeirinhos. Mas o pessoal que trabalhava em missões falou, olha, todo o nosso trabalho nos ribeirinhos é através dos life groups, do discipulado. Então, primeiro, vocês devem trabalhar na cidade, aprender como ganhar vidas e cuidar bem delas e discipular pessoas dentro dos life groups na cidade.
Depois, se vocês quiserem ser missionários, aí vocês vão estar prontos. Eles falaram, tudo bem. E eles então começaram a trabalhar na cidade. O que aconteceu? Eles explodiram o Life. Eles primeiro foram membros. Primeiro você tem que ser membro fiel de um Life Group. Depois um auxiliar bom e fiel, porque foi isso que Jesus falou, servo bom e fiel. Então, primeiro um membro fiel, auxiliar bom e fiel, depois se tornaram líderes bem-sucedidos. O Life Group deles cresceu, multiplicou, depois foi multiplicando, se tornaram supervisor de setor. Eles estavam com tantos Life Groups. Eles voltaram, durante as férias, para a igreja antiga lá de Manaus, deles. E aí o pastor reuniu toda a liderança e falou, nos conta o segredo que você está lá numa igreja, no interior do Pará, que está explodindo em crescimento. Como é? E eles falaram, primeiro deixa eu contar a nossa experiência. Aí contaram como eles estavam dando tanto fruto, ganhando tantas almas, treinando tantos líderes sendo gerados através deles, lá em Santarém. Tantos Life Groups. Aí a liderança da antiga igreja deles lá em Manaus perguntou, qual é o segredo? O que vocês, casal, fizeram para romper tanto? Eles falaram, nós só seguimos cuidadosamente tudo que a nossa liderança nos ensina. Nos ensina através do discipulado, através dos life groups, através dos cultos de celebração e através do Tadel. Nós ficamos ouvindo e colocamos tudo em prática e deu certo. E isso eu tenho ouvido por décadas e décadas. Hoje de manhã, falando com Fábio e Angélica, tomando café com eles, e eles disseram a mesma coisa. Eles hoje estão já cuidando de 18 life groups, né? 18 life groups. Eles falaram, nós só seguimos tudo que vimos em vocês. Então, realmente, o que isso leva? Isso leva a humildade. Porque todos nós, nossa carne, tem um orgulho que o que é? Complexo de Adão. A gente quer ser o primeiro para fazer alguma coisa diferente. É o complexo de Adão, quer ser o primeiro. Então, a gente não quer ter humildade de aprender com os outros que tiveram sucesso. Então, eu fico assim, quando um life group nunca rompe, nunca cresce, a não ser que tenha pecado na vida do líder, eu acho que se não tiver pecado mesmo, e ele está perseverando há anos, porque às vezes tem que perseverar um pouco também, com muita humildade, ficar perseverando. Mas muitas vezes, né, então não vamos julgar, porque cada caso é um caso, mas muitas vezes é simplesmente isso, a falta de humildade, porque ele quer fazer um pouco diferente, acha um pouco melhor do que o líder dele, do que o supervisor, então em vez de seguir à risca os conselhos, os que estão tendo sucesso, os que estão dando muito fruto, não, em vez dele ter humildade de ficar aprendendo. Eu nem chamo isso de humildade, eu chamo isso de honestidade. Honestidade. É simplesmente ser honesto, vamos aprender com quem é mais bem sucedido do que eu, né? Então isso é muito, muito importante. Maravilha. Pastor, temos só umas duas aqui? Pode ser? Pode, por então lá favor. vai. Entre as 5 funções do líder de life group, qual o senhor considera mais negligenciada hoje e por quê? As 5 funções do líder de life group. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que cada life group é diferente, mas talvez a mais negligenciada no sentido da forma mais profunda da palavra, de efetuar, seria aquela quarta função, a terceira função, onde o líder deve discipular profundamente 1, 2 ou 3 auxiliares. Eu acho que muitas vezes o líder, especialmente nossos líderes, eles são tão sérios, que levam tão a sério cuidar bem das ovelhas. E isso me alegra muito, porque essa é a segunda função. Lembra que a primeira função é a oração. A segunda função é pastorear muito bem as ovelhas. Então, em geral, acho que nossos líderes estão procurando fazer isso.
ligando, mandando recado, pastoreando, mas muitas vezes eles não estão sabendo se reproduzir, discipular profundamente. E às vezes eles não estão sabendo discipular profundamente, porque o líder deles, o supervisor, também não está discipulando profundamente. Ele só está supervisionando como que está indo o life group, pega o relatório e tal, tem um papo meio superficial, mas não é aquele discipulado profundo. É uma das razões que o Fábio e a Angélica, né, que eu estava tomando café, eu e minha esposa estávamos tomando café hoje com eles, uma das razões que eles estão tendo muito sucesso, porque eles pegam alguns poucos discípulos e discipulam profundamente. Aí a vida da pessoa muda por completo. E aí, meu irmão, é muito fruto permanente, porque isso tem um efeito cascata fenomenal. Quando a pessoa é transformada de fato, de verdade, os parentes, tudo, ela se torna um instrumento tão poderoso na mão de Deus. Então, eu acho que esse discipulado profundo talvez é o mais negligenciado dos 5. Olha só, e essa última pergunta aqui, né, que um tadeliano enviou. Um tadeliano, amém. Como equilibrar um discipulado profundo e intencional sem sobrecarregar o líder ou criar um ambiente pesado dentro do Life Group? Muito boa pergunta. Primeiro, deixa eu falar sobre o ambiente pesado. Nós, da Paz Church, somos 100% contra esses ambientes pesados, religiosos, muita pressão. Tem que produzir, irmão. Tem que multiplicar a célula. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso não é de Deus. As pessoas, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que seja leve e maravilhoso. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e meu jugo é leve, meu fardo é suave. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então é para ser uma coisa leve, gostosa, tá? Então, como evitar essa leveza? Só relaxar e deixar o life group ser tudo relaxado. Aí o life group vai diminuindo, porque ninguém quer fazer parte de um life group que não presta, que não tem excelência. Então, se você quiser ter excelência e todo mundo ser cuidado muito bem, como fazer isso e ao mesmo tempo manter uma leveza? O segredo é paixão por Jesus, paixão por vidas. Eu já aprendi que a pessoa, ela produz muito mais fruto através de paixão por Jesus, paixão por vidas, não através da pressão. Quando ela é apaixonada por Jesus e apaixonada por vidas, ela produz muito fruto, ela trabalha dia e noite, ela envolve a família dela. Os filhos, em vez de ficarem revoltados com a igreja, porque papai e mamãe toda hora estão ocupados, não, os filhos dela estão envolvidos, os filhos dela também estão falando com os olhos brilhando sobre ganhando almas, cuidando bem delas, a família toda está envolvida. É uma coisa muito linda. Então, a pessoa produz muito mais fruto quando mantém uma atmosfera leve, sem pressão nenhuma, mas contagiante, com muita paixão por Jesus e paixão por vidas. Então essa é a segunda parte da pergunta. Qual era a primeira mesmo? A primeira é como não deixar o líder sobrecarregado, fazendo discipulado profundo. Então, ele tem que delegar, ele tem que aprender a delegar. O líder centralizador é a pior coisa que tem. Ele não pode ter 10 discípulos. Onde tem muita liderança centralizada, tem muitos demônios centralizados também, né? Então, isso é uma realidade. O líder tem que delegar, ele vai dizer, por isso que eu falo discipular profundamente, 1, 2 ou 3. Aí ele pega a equipe de liderança, pede equipe para ajudá-lo a pastorear os outros, vai delegando para cuidar bem de todo mundo. O segredo é a equipe de liderança. E ele saber dirigir aquela equipe e envolvê-los e delegar de uma forma, não mandando, mas será que por acaso você podia? Eu lembro quando o Fábio e a Angélica ainda, eles estavam ainda muito novinhos no Life Group, mas eles já estavam ajudando eu e a Andréa a cuidar de um casal que estava precisando de ajuda. E isso me ajudou muito, porque fez com que eu não
tivesse um fardo tão pesado, que aquele casal está precisando de tanta ajuda, como que eu ia pastorear a igreja, cuidar de tantas coisas que eu cuido, e ainda investir muito, muito, muito tempo naquele outro casal, que estava precisando tanto de ajuda. Então eu falei para aquele casal, não, eu e a minha esposa, nós reunimos com eles também. Falei, nós vamos ficar em vez em quando reunindo, mas quem vai cuidar mais profundamente é o Fábio e a Angélica. Tudo bem? Eles falaram, tudo bem. O que foi? Isso ajudou a treinar. Olha só, quando você delega e fala com amor, com carinho, você concorda, todo mundo concorda, você vai delegando, isso além de fazer seu serviço bem mais leve. Quando você delega, você está treinando líderes, você está levantando líderes, você está empoderando outras pessoas para serem grandemente usadas por Deus. Então isso é tão importante. Pastor, e também porque o Life Group, ele não é um ambiente só de fé, mas ele é um ambiente de amor e de alegria. Né? Isso já não deixa ele ficar pesado. Né? Exatamente. Tem que ser leve, tem que ser maravilhoso. Temos, na cultura da Paz Church, tem uma frase que a gente usa muito, né? Nada forçado dá certo. Então, a gente nunca fala assim, ó, fulano, então, o fulano... porque vai multiplicar, então você não vai discipular mais esse aqui. Não, nunca a gente faz isso. A gente fala assim, olha, nós estamos pensando que vai multiplicar, e ele falou já que ele quer assim. Então, o que você acha? Você concorda de talvez mudar do discipulado para cá? Mas o que você acha? Sempre é assim, no consenso, no amor, na leveza. Nunca vai ser assim, vai ser assado. Isso não é uma boa liderança. É uma liderança que não sabe conversar com as pessoas, chegar numa conclusão onde todo mundo está amando os planos, né? E tem que ser assim, tem que ser assim. Amém. Pastor, nossas perguntas acabaram, né, dos tadelianos aí que enviaram, mas muito obrigado por estar aqui no nosso Tadel Show, né, respondendo essas perguntas. Fantástico, fantástico, fantástico. E eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro quero agradecer a você, viu, pastor Eston? Você é um fenômeno. Seu nome não é Ronaldo, mas você é um fenômeno. Deixa eu agora falar com todos vocês aqui nesse maravilhoso Tadel e em todos os outros 9 Tadéis que estão assistindo esse Tadel Show. Hoje estamos concluindo, né, com a número 8, viu, da série O Valor e a Prática do Odre Novo, tá? Hoje é o 8º Tadel. Se você não ouviu todos os 8 Tadéis, tá? Se esse é só um deles que você ouviu, garanta, volte lá no YouTube, é só ver lá, o valor e a prática do Odre Novo. Pegue tudo, porque é muito, muito importante. Pastor, você vai estar no futuro breve compartilhando outros segredos sobre a cultura da Paz Church, os valores, a missão, a visão dos corações do MDA. Vou. Tenho muitos planos maravilhosos aí. Eu vou estar falando também sobre como nós cuidamos das pessoas no final do culto, tá? Sobre na hora do apelo, na hora da oração. Muito interessante. Eu tenho muita coisa aqui dentro que eu estou querendo falar para vocês. Então, nos futuros Tadéis, né, não só eu vou ministrar, outras pessoas vão estar ministrando, mas às vezes que eu for ministrar no Tadel, pode ter certeza, nós vamos aprofundar em muitas coisas maravilhosas também. Porém, essa série de 8 palavras, né, as últimas 2 sendo em grande parte o Tadel Show, elas abrangeram coisas que não somente eu tenho essa convicção, mas pelo que eu tenho ouvido através de muitas pessoas que eu admiro e respeito, como o próprio pastor Eston, pastor Sabá, pastor Giovanni, pastor Arão, e tantos têm me falado, meu Deus, tem sido tão importante esses 8 Tadéis. Então, mais uma vez, só quero enfatizar para vocês, todos desses 10 Tadéis que estão me assistindo, ou aqui presencial ou através dos telões, eu quero te encorajar, volte e assista, garanta que você realmente tem essas verdades bem profundas, porque elas vão te ajudar a ser um líder mais bem-sucedido em ganhar vidas e cuidar bem delas. É isso que é o nosso sonho, ganhar vidas,
cuidar bem delas, ajudar as pessoas a serem equipadas e treinadas a serem bem-sucedidas em cumprir com a grande comissão, fazer discípulos de todas as nações. Então vocês são preciosos, maravilhosos, e com isso eu vou encerrar com uma palavra de oração e confissão de fé, mas oficialmente vamos encerrar o Tadel Show. Você encerra então aí? Então, encerramos aqui, dê para Jesus uma forte salva de palmas, o Tadel Show! Oh, é porque ia ter a musiquinha, né? Ah, tá. Pois é, a musiquinha. Cadê a musiquinha? Bota de novo aí, Renata, a musiquinha aí de novo aí. Pode botar de volta aí o Tadeu. Ih, cadê? Você vai fazer um... Vou fazer, pastor. Eu errei da primeira, mas dessa... Vamos ver. Aê! Deus abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, por favor, queridos. Obrigado mais uma vez, pastor Eston. Obrigado a todos vocês. Receba essa oração, por favor. Pai querido, eu peço que o Senhor possa fixar essas verdades, não só na nossa mente, mas acima de tudo em nossos corações, nas nossas vidas. Pai, como nós amamos cuidar de vidas, como nós amamos ver pessoas sendo transformadas por toda a eternidade. Em nome de Jesus, faça essa obra cada vez mais em minha vida e na vida do meu irmão, da minha irmã. Todos agora repitam essa declaração de fé, diga assim: obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer parte da revolução mais poderosa da história do universo, que é fazer discípulos de todas as nações. E isso é só o começo de um reino imparável. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Um abraço.